Fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer a continuação de Dragon Ball Kakume. Esse que é o capítulo 11. E para quem não viu os capítulos anteriores, eu vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar! Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! E o capítulo começa mostrando o universo 14, onde mostra alguém descendo a escada e gritando: Venerável herdeiro! Venerável herdeiro! Você voltou! Você não sabe o quanto eu estou feliz em rever o Senhor. Quando eu acordei eu notei que essas portas tinham uma magia nelas, mas era apenas um feitiço arcaico. E lógico que um bruxo tão brilhante como eu não teria problema algum para resolver isso aqui. Então pronto, estamos livres. E esse tal herdeiro fala: Salaga, onde ele está? E esse pequeno bruxo fala: Ah, o Salaga, certo, vou levá-lo até ele, me siga. E após saírem do covil, quem aparece é o Salaga, onde ele fala: Olá, venerável herdeiro, que bom que o senhor acordou. E o herdeiro pergunta: Salaga, que roupas são essas? E onde é que você estava? E o Salaga responde: Me perdoe, senhor. Quando eu acordei estava cercado por criaturas que absorviam a minha energia vital. E foi uma luta bem difícil, mas com muita paciência eu aprendi a habilidade delas. E dessa forma eu consegui roubar a energia vital delas, as derrotando e conseguindo escapar. A batalha foi árdua, mas valeu a pena pela experiência adquirida e habilidades aprendidas. E o mais importante, eu consegui cumprir a minha missão e proteger o Senhor. E um detalhe esquisito sobre tudo isso é que os feitiços que eles usavam eram muito semelhantes ao do Senhor Dromel. E o outro fala: Mas o quê? Por que o Senhor Dromel nos prenderia aqui? Isso é um absurdo, não faz sentido. E o herdeiro fala: Foi isso que eu concluí. Qualquer tentativa de contato telepático com ele ou com Xerez parece ser impossível. Então vamos direto ao seu planeta. Dola, chame a nave-mãe. E o Dola fala: Pode deixar, chefe, eu vou chamá-la. E assim ele invoca a nave-mãe. E nesse momento o Salaga usa o seu poder para analisar o herdeiro e ele fala: Como eu suspeitava, seu batimento cardíaco está irregular e sua pressão arterial totalmente instável. Perdão, senhor venerável herdeiro, mas eu tenho que lhe avisar que... E nesse momento o herdeiro olha para o Salaga de forma assustadora e intimidadora. Então o Salaga fica assustado e fala: Independente do que tenha acontecido, eu sei que o Senhor tomará as decisões corretas. E o herdeiro responde: Você pode ter certeza disso. E enquanto isso, passamos rapidamente pelo Universo 7, onde vemos o Piccolo treinando com a Pan. E os Namekusei do Universo 6, vendo a luta, comentam: Quando decidimos vir pra cá, isso aqui não é o que eu tava esperando. E após terminar de treinar com a Pan, o Piccolo fala: Bom, em termos de puro treinamento físico, temos um longo caminho pela frente. Mas agora vamos descansar, porque também é importante, nós não devemos acelerar as coisas, temos que usar o tempo ao nosso favor e do jeito correto. E nisso o Samuel comenta: Espera aí, descansar? Tem uma guerra chegando. E o Piccolo fala:
Cala a boca, garoto. Não pense que você sabe evoluir do jeito certo. Treinamento não é somente físico, mas também mental. Tem que adquirir conhecimento. E eles perguntam: nosso conhecimento? O que você quer dizer com isso? E o Piccolo responde: vocês me ensinaram bastante sobre o nosso povo do seu universo, mas por aqui a história é bem diferente. Eu não sou o único Namekuseidin aqui, porque há outro. No ponto mais alto desse planeta, atrás dos céus, em um santuário inacessível para homens comuns, vive o Deus da Terra, Kami-sama, aquele que eu mais respeito em todo o mundo. E após isso voltamos para o universo 14, onde Salaga, Dola e o herdeiro chegam até o planeta do Hakaishin, Dromel. E quando eles chegam até o planeta não tinha ninguém por ali. Então o herdeiro usa o seu poder para analisar a área. E após o herdeiro usar essa técnica, o Salaga fala: eu não sabia que o senhor era capaz de usar tal técnica, mas considerando a sua posição atual, o melhor seria manter suas habilidades em segredo. E o herdeiro fala: não há vida nesse planeta há meses. E o Dola fala: uau, o senhor venerável herdeiro é incrível! E o Salaga diz: cale a boca. Senhor, mesmo assim, então o herdeiro fala: veja, lá embaixo existe um tipo de farol psíquico que alguém depositou. Eu vou lá investigar. E após liberar o farol, o Dola e Salaga falam que vão, porém o herdeiro diz: não, eu vou sozinho. Isso não é negociável. Fiquem aqui. E o Salaga diz: tudo bem, senhor, ficaremos aqui de guarda. E assim o herdeiro vai até lá e atravessa o farol. E após atravessar, ele chega até um local misterioso e ele nota a presença de alguém. E então ele invoca a sua corrente e se prepara para lutar. Mas quem aparece é o Kaioshin do universo 14, chamado Zal. E ele fala: eu tenho esperado por você há mais de 6 meses, venerável herdeiro. Siga-me. Você deve estar bem confuso, e eu peço perdão por isso, mas tudo ocorreu conforme nós imaginamos. E o herdeiro responde: nós? E o Zal fala: sim. Vou lhe mostrar. Além de mim, Xeres e Dromel, você é o único que pode vir aqui. Esse aqui é o altar dos anjos, onde se encontra o cetro do anjo quando não está utilizando. Então, por favor, pegue-o. E quando o herdeiro pega o cetro, aparece uma projeção do Dromel, onde ele fala: olá, Amaron. Aqui é o Dromel. E como você já percebeu, não estamos mais aqui e você está aparentemente com amnésia. Deixe-me refrescar a sua memória. Nosso universo foi apagado em 1 segundo pelo Senhor Zeno, enquanto você provava dia após dia sua capacidade para se tornar aquilo que sempre quis ser. Nosso universo foi restaurado graças a um pedido realizado pelas esferas de outro universo. Após isso, fui abordado por uma mulher que parecia ser mãe dos anjos, uma companheira do grande sacerdote. E essa loucura hierárquica e infantil exercida por governante de todas as coisas precisa acabar. Tomamos a decisão de agir primeiro e ir até o próprio grande sacerdote. E aqui estamos nós, um momento antes da sua amnésia, quando você estava em sua missão no planeta Bridge, procurando por relíquias sagradas. Mas agora eu lhe devolvo as suas memórias, Amaron. E após recuperar as suas memórias, o Amaron fala:
Agora eu entendo. E o Dromel continua com a sua mensagem e fala: se você está ouvindo essa mensagem, é porque fomos parados pelo grande sacerdote e Xerez enviou o seu cetro de volta para onde você está. E agora que eu estou preso, não conseguirei manter o meu cargo, pelo menos por enquanto. Então, enquanto isso, eu peço a você que termine o que eu tinha que fazer. E a partir de agora, eu lhe declaro oficialmente o Deus da destruição do Universo 14. Boa sorte, Amaron. E nesse momento o capítulo 11 de Dragon Ball Kakume termina por aqui. Mas a continuação vou trazer em breve, só aguardar, beleza? Então é isso, qual a sua opinião sobre esse capítulo? Comente aqui embaixo. E muito obrigado por assistirem, até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!